Você achou que o podcast Em Tempos de Guerra a Esperança Vermelha tinha acabado? Achou errado. Hoje é 19 de novembro de 2019, véspera do Dia da Consciência Negra, e estamos a alguns dias do início do 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. O podcast Em Tempos de Guerra a Esperança Vermelha continua. No programa de hoje, a gente conversa com o companheiro Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa Em Tempos de Guerra a Esperança Vermelha, com o professor Daniel Valença, da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, com o advogado Jantas Moretti, do DF, e com Rayane Andrade, professora de Direito da Universidade Estadual de Goiás. Eu sou o Patrick e continuo conduzindo nossas conversas junto com vocês. Daniel, a situação na América Latina nos últimos meses, mas em particular ao longo do último mês, ganhou contornos ainda mais delicados. Após a eleição do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina, quando alguns suspiravam achando que podia haver uma retomada das forças de esquerda no continente, o presidente Evo Morales sofre um golpe na Bolívia. Sobre essa situação, Daniel, você podia nos fazer um panorama e explicar um pouco como é que está a situação política aqui no continente? Olá, Patrick, Walter, Moretti. Bem, são muitos fatos que aconteceram nos últimos dias e que terminam por trazer novos elementos para a conjuntura latino-americana. Tem a liberdade de Lula, tem a eleição do peronismo na Argentina, o golpe de Estado na Bolívia e, enfim, outros elementos mais, porém vou me concentrar nesses dois, especialmente nesse último tema, né? Em relação à Argentina, só queria destacar que, em regra, setores da esquerda têm abordado a partir da perspectiva ou de que virão novas eleições e a esquerda votará o governo em todos esses países onde tivemos derrotas, ou então na perspectiva de, Cristina foi esperta, não foi para a cabeça, por isto não acumulou rejeição e por isto ganhou as eleições. Acho que tem duas coisas aí que é importante a gente apontar. A primeira é que na Argentina, as frações da classe trabalhadora argentina construíram um processo de resistência muito intenso. Lá houve greve geral de paralisar tudo mesmo, inclusive a aviação civil. Não é de haver bloqueio em aeroporto, é simplesmente não ter trabalhadores trabalhando. E isso se acumulou ao longo desses anos do macrismo, né? O outro ponto também é que a candidatura, seja do Alberto e da Cristina, enfim, foi uma candidatura muito politizada, enfim, tiveram uma posição claríssima em relação ao Lula livre, o Alberto o tempo todo colocando isto, independente de estar perto do dia das urnas, do dia das votações, agora com o golpe de Estado tomando posição e convocando o ato contra o golpe de Estado na Bolívia. Ou seja, apesar de eu não estar acompanhando tão de perto, perceptivelmente lá não há um intuito de despolitização, mas sim um processo na outra direção, né? E eles terminam por ganhar não só a eleição geral, mas o peronismo, ou seja, alguns setores da esquerda argentina carregam consigo a maioria absoluta dos governos locais. Em relação à Bolívia, tentar resumir coisas, enfim, foram anos em poucos dias, mas em resumo, o resultado eleitoral garantia a vitória em primeiro turno ao binômio Evo Garcia Linera. Na Bolívia, para ter essa vitória é necessário ou 50% mais um dos votos ou 40% mais uma vantagem de mais de 10% em relação ao segundo lugar. A oposição, antes do processo eleitoral, já argumentava que era uma fraude, que era uma ditadura, etc. No dia da eleição, né, na contagem dos votos à noite, o tribunal, o órgão eleitoral, ele comete, na minha opinião, um equívoco. Lá eles têm um sistema em que a contagem se dá de maneira individual, mas também pelo somatório dos colégios eleitorais. Então eles estão lá somando um por um, mas também estão fazendo somatório do que chega dos colégios, e
Esse órgão eleitoral faria uma primeira parcial ao redor de 80%. Essa primeira parcial dá 83% de votos computados nesta computação geral e Evo necessitaria ampliar a sua vantagem mais ou menos quase 3% para conseguir ganhar em primeiro turno. Quando o órgão eleitoral vê que essa vantagem está apertada, ele suspende a divulgação dessa contagem geral e começa a divulgação da contagem individual. Começa não, né? Se volta a contagem individual. E aí o sistema, digamos que volta para o início, né? Bom, após alguns dias, o resultado final vai ser a vitória do Evo em primeiro turno. A gente tem que ter clareza que os votos na Bolívia, especialmente os do campo, são votos muito mais fiéis a Evo do que os votos, por exemplo, de Lula no interior do Nordeste. É uma proporção como algo 8 em cada 10 votos, 9 em cada 10 votos, a depender da região, são 10 votos em 10 votos, né? Quem está acompanhando as manifestações dos últimos dias tem percebido que o indígena originário camponês é uma massa impressionante, né? Então, esse é o primeiro ponto, em relação a ter tido ou não fraude. Após esse ponto, tem a outra discussão, que é se houve ou não um golpe de Estado. O que é que acontece a partir da semana seguinte à eleição? Você tem, de um lado, um avanço das oposições oligarcas contra o resultado eleitoral, afirmando ser fraude e afirmando, enfim, a eleição não ser legítima. Você tem uma posição da Organização dos Estados Americanos, da OEA, flagrantemente no sentido de desestabilizar o governo Evo Lineira. Então, eles primeiro dizem que tem que haver auditoria, antes diziam que Evo não deveria ser candidato, depois dizem que tem que haver auditoria. O governo diz que o voto está sendo recontado 1 a 1, e enquanto há a recontagem, pede calma e pede, enfim, respeito à democracia, às instituições democráticas. Acontece que essa oposição, que desde o início era golpista, passa para, de uma vez por todas, a ação em direção ao golpe. Eles organizam determinados grupos juvenis que andam em bandos de dezenas, de centenas e promovem o caos no país. Vocês viram a prefeita de Vinto ser sacada de dentro da prefeitura, ser torturada, pintada, ajoelhada perante as câmeras e ela dizer que podia morrer, mas que não abdicaria de defender o processo de transformação que acontece na Bolívia. Vocês viram a casa da irmã de Evo ser queimada, a casa de governadores da Bolívia serem queimados, parentes de lideranças do partido de Evo serem sequestrados e ser imposta a essas lideranças a renúncia, senão esses parentes poderiam ser assassinados. Tudo isto foi acontecendo enquanto o governo pedia paz e calma, enquanto a polícia se amotinava e permitia esses atos fascistas, e enquanto as Forças Armadas assistiam, enfim, do camarote a toda essa confusão. Detalhe que, na minha opinião, era possível desde o início o governo apontar que havia um golpe de Estado em curso, como Evo várias vezes falou de maneira tímida, mas soltar a orientação, convocar as organizações e movimentos sociais para, a partir da mobilização de massas, suspender, segurar, arrefecer o golpe. Bom, o que aconteceu depois nós vimos, o governo aceita a auditoria da OEA, esse acordo a oposição não participa, diz que não foi convocada, que queria renúncia e novas eleições. O acordo da OEA com o governo seguirá o relatório final da OEA e quando no sábado pela manhã, salvo engano, 9 de novembro, o governo recebe da OEA e a sociedade boliviana o comunicado de que não era possível afirmar que Evo venceu na primeira volta, né, no primeiro turno, mas ao mesmo tempo não foi um comunicado dizendo que as eleições foram fraudadas. Nesse momento o país já está em um caos generalizado,
várias pessoas já tinham sido mortas, torturadas, etc. E as Forças Armadas, no turno da tarde, exigem a renúncia de Evo. Evo renuncia, ele e Lineira renunciam, conseguem fugir para o México, outras lideranças no parlamento vão renunciando. O que acontece é que no dia seguinte ao golpe de Estado fica muito claro para os movimentos sociais que foi um golpe de Estado. E dois elementos aí são fortíssimos. Um, de o líder da oposição dizer que Evo seria preso, que havia uma ordem de prisão contra ele, e outro, na minha opinião, o principal deles, há um ataque generalizado ao Ipala, ao símbolo dos povos originários indígenas, e esse ataque se dá rasgando as Ipalas, tirando elas dos órgãos públicos, tirando elas das fardas, queimando em praça pública. Quando isto acontece, essas classes subalternas que construíram esse processo, elas literalmente se levantam, mesmo sem necessariamente as suas direções tendo convocado-as. Depois, as direções de CSUT-CB, Bartolina Cissa, enfim, das várias entidades camponesas, indígenas originárias, a COB, Central Obrera Boliviana, a FEJUV, enfim, que é a Federação de Vecinos de El Alto, que é uma cidade importantíssima, periférica de La Paz, mas que é capaz de bloquear La Paz como um todo. Essas organizações, movimentos sociais convocam a paralisação generalizada, a resistência ao golpe de Estado e também a renúncia da Jeanine Agnès, que é aquela senadora racista que se autoproclamou numa sessão sem quórum presidenta do país. Bom, quando eu termino de gravar esse áudio, não se dá para ter a certeza se o golpe de Estado vai triunfar. O que nós sabemos já são 24 assassinados pela repressão. Essa presidenta racista autoproclamada fez um decreto essa semana tentando isentar as Forças Armadas dos seus crimes durante essas repressões. O MAS, o partido de Evo, voltou a controlar a Câmara e o Senado, já que eles tinham mais de 2/3 dos parlamentares. O que faltava era ter massa na rua para, enfim, voltar a impor essa maioria. E as Forças Armadas e as polícias, por enquanto, não temos nenhuma notícia de rachas, de quebras em seu interior. Vamos aguardar o que vai acontecer. O que nós sabemos El Alto bloqueou completamente a entrada de La Paz. São mais ou menos 1.000 esquinas bloqueadas. São dezenas de milhares, talvez centenas de indígenas camponeses mobilizados no país todo. A cada minuto chega mais gente dos vários departamentos para La Paz. E a palavra de ordem já tem uma semana agora sim, guerra civil. Claro que este lado não tem armas, ou pelo menos não tem armas aptas a enfrentar as forças repressivas estatais, mas desde que os movimentos saíram às ruas, aqueles grupos paramilitares de direita, ultradireita, violentos, fascistas, eles simplesmente desapareceram do mapa. E apesar do outro lado ter as Forças Armadas, ter todos os meios empresariais de comunicação e agora também os estatais, após o golpe de Estado, mesmo assim eles não estão conseguindo, enfim, dar tranquilidade ao golpe de Estado que foi operado no dia 10. Então, na nossa opinião, o golpe ele permanece totalmente indefinido. Pode ser que se convoque novas eleições, essas novas eleições podem ser convocadas sob a liderança do MAS, podem ser convocadas sob a liderança da senadora racista golpista. Pode ser que Evo volte sem ser candidato, pode ser que volte e seja candidato, enfim. Ainda há uma certa imprevisibilidade sobre o que vai acontecer. Na nossa opinião, dificilmente esse bloco que conseguiu esse golpe de Estado vai conseguir impor e manter o golpe de Estado até as suas últimas consequências. Ao mesmo tempo, também não nos parece muito viável que Evo volte a governar e volte a ser candidato. Nos parece uma maior probabilidade, um meio termo aí, e que, enfim, teria um novo tabuleiro para novo enfrentamento entre os dois lados. O que eu queria, por fim, destacar é que nós não podemos deixar de ter dúvidas. A Bolívia foi o país, ao longo desses 10 anos de América Latina, que mais cresceu no continente latino-americano. Crescimento de 5%.
Então gerou muito valor, gerou muita riqueza, inclusive para esses setores que hoje são golpistas, o que demonstra que no nosso continente, necessariamente, as nossas elites, em conluio com os Estados Unidos, sempre vão atuar para impedir qualquer aprofundamento democrático ou qualquer transição para uma sociedade mais igualitária e fundamentada no bem-estar da sua classe trabalhadora. E de maneira economicamente soberana no cenário do capitalismo internacional. Eles sempre atuarão no sentido oposto. É isso. Obrigado ouvintes, um abraço. Olá Patrick, olá Daniel, Jonathan, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Eu ouvi com muita atenção a detalhada descrição que o Daniel fez da situação da Bolívia. E eu quero, a partir dela, fazer alguns comentários. O primeiro deles é que, com a crise internacional de 2008, o governo dos Estados Unidos, na época comandado pelo Obama, as classes dominantes da América Latina e do Caribe e as forças políticas e midiáticas que respondem a essas classes dominantes desencadearam uma ofensiva geral em todo o subcontinente para atacar a esquerda, atacar os setores populares, atacar os setores nacionalistas e, em particular, para desalojar do governo as forças progressistas e de esquerda que tinham ganho legitimamente as eleições nacionais em vários países da América do Sul e da América Central. Essa ofensiva incluiu o golpe de Estado em Honduras, o golpe de Estado no Paraguai, incluiu a derrota eleitoral que nos foi imposta na Argentina, incluiu o golpe midiático parlamentar aqui do Brasil, incluiu a Operação Cavalo de Troia no Equador, em que o candidato das forças progressistas de esquerda ganha as eleições e muda de lado de maneira espetacular, passando a ser o algoz dos seus aliados de ontem. Incluiu o cerco econômico e inclusive militar contra a Venezuela, contra Cuba. Enfim, desde 2008 há uma ofensiva dessas forças capitalistas, neoliberais, de direita, imperialistas contra nós. Alguns chamam essa ofensiva de contra-ofensiva, outros chamam de movimento reacionário e por aí vai. De maneira geral, essa ofensiva teve êxito. Essa ofensiva conseguiu nos desalojar do governo em vários países e nos deixou na defensiva, com muitas dificuldades. Porém, nem tudo são rosas para o lado de lá. Em primeiro lugar, porque a situação dos Estados Unidos está longe de ser tranquila. Em segundo lugar, porque o modelo ultraliberal que eles buscam instalar aqui na região não pacifica nada, ao contrário, estimula as pessoas a lutar. E em terceiro lugar, porque existe resistência. As forças populares, as forças nacionais, as forças democráticas de esquerda resistem, impedem em alguns países que o golpe tenha êxito, revertem em outros países golpes que estavam quase sendo vitoriosos, ganham novamente eleições. Enfim, a luta continua e a luta impede que essa ofensiva desencadeada em 2008 tenha tempo fácil. E há sinais de que em algumas regiões a ofensiva foi detida. E se isso prossegue, ela pode ser inclusive revertida. Nós ganhamos as eleições no México, nesse contexto, ganhamos as eleições na Argentina, nesse contexto. O companheiro Lula, eles tiveram que aceitar a sua liberdade, ainda que provisória e condicional. E por isso, o que ocorreu na Bolívia faz parte, por um lado, dessa ofensiva que vem desde 2008, mas também faz parte, por outro lado, da necessidade tática conjuntural que eles tinham de nos impor uma derrota num momento em que as forças populares estavam recuperando a expectativa de virar o jogo. Imaginem se segunda-feira nós estivéssemos com a Frente Amplio vitoriosa no Uruguai, Evo Morales reeleito na Bolívia,
Na Argentina, a nossa vitória. Aqui no Brasil, o Lula se dirigindo à posse do presidente da Argentina. O sinal que isso passaria para o continente inteiro seria de que a ofensiva do lado de lá não só foi detida, como está sendo revertida. Por isso, o que ocorreu na Bolívia não ocorreu por acaso e não ocorreu agora por acaso. Se é verdade que o golpe na Bolívia não constitui propriamente uma surpresa, e se é verdade que o fato dele ter ocorrido neste momento tampouco é uma coincidência, é legítimo que a gente se pergunte se nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para impedir o golpe. Veja, a história da Bolívia, desde que ela se transformou numa república, é marcada pelos golpes de Estado. O período de maior estabilidade institucional da história boliviana é exatamente o governo Evo Morales. E mesmo assim, esse governo foi marcado por vários processos em que a classe dominante ameaçou realizar um golpe de Estado. Além disso, o vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, por diversas vezes manifestou com absoluta clareza qual a consequência que adviria mais cedo ou mais tarde do processo de mudanças que estava ocorrendo na Bolívia. Existe uma de várias obras dele intitulada Que es una revolución, livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Expressão Popular, onde ele fala claramente que nesses processos de câmbio, nesses processos de mudança, há um momento que ele chama de momento jacobino ou de ponto de bifurcação, onde o poder de Estado será disputado por completo, tanto pelas classes dominantes que vão tentar recuperá-lo completamente para o seu lado, quanto pelas classes trabalhadoras. Evo Morales, o MAS, a esquerda boliviana, em linhas gerais, compartilhavam desse tipo de preocupação, desse tipo de visão. Portanto, a grande pergunta é: foi feito tudo o que podia ser feito ou foram cometidos erros políticos que facilitaram o êxito dos golpistas? Por exemplo, essa ilusão na organização dos Estados americanos. Outro exemplo, essa decisão de renunciar, quando todo mundo sabe que um dos maiores objetivos dos golpistas é fingir que não estão dando um golpe. Por exemplo, a decisão de não convocar a resistência ativa das massas populares quando ainda estava na presidência da República. Veja que o povo saiu às ruas com heroísmo para defender o governo quando o presidente da República, o seu vice-presidente e várias autoridades já haviam renunciado. Existia energia social, energia popular. Existe porque o povo continua na rua. Esses temas terão que ser debatidos, tá certo? Não há como fugir do debate deles, porque eles não dizem respeito ao passado. Eles dizem respeito ao presente e ao futuro. No fundo, dizem respeito ao fato de que a ilusão de classe é um vírus que ataca, inclusive aqueles que você imagina que são imunes a ele. Evidentemente, o mais importante no momento é prestar solidariedade ao povo boliviano que luta, aos governantes que tiveram que sair do país, aos que permanecem no país, aos que estão lutando para derrotar o golpe e para restabelecer as liberdades democráticas na Bolívia. O nosso papel aqui no Brasil, nos outros países, é dar integral e total solidariedade e apoio de todas as formas que for necessário para que o golpe seja derrotado e revertido. Mas qual é o sinal que o golpe na Bolívia nos dá, no Brasil, na Argentina, em toda a América Latina e Caribe? É que o lado de lá não desistiu de levar até o fim o processo de normalização do continente, ou seja, de subordinação do continente aos interesses dos Estados Unidos e das oligarquias de cada país. E por isso, toda vitória parcial que nós estamos obtendo, uma eleição presidencial como na Argentina, a libertação condicional do companheiro Lula aqui no Brasil, não deve ser interpretado como se o pior já tivesse passado. O pior ainda não passou, porque o lado de lá continua com meios de nos causar danos, e o melhor ainda não veio, porque nós ainda não conseguimos impor uma derrota global a essa turma toda. E é nesse contexto que a gente deve interpretar ou analisar a vitória obtida com a decisão do Supremo Tribunal Federal
de dizer que a Constituição vale. E se a Constituição vale, o presidente Lula e milhares de outras pessoas não podem estar presas, porque elas têm o direito de se defender em liberdade. Claro que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é produto exclusiva nem principalmente da pressão popular. Na minha opinião, ela é produto principalmente dos conflitos que estão existindo no lado de lá. Conflitos os mais variados, inclusive entre a turma da Lava Jato e o núcleo principal do Supremo Tribunal Federal. É por causa desses conflitos que se explica que figuras como o Toffoli tenham nesta questão e neste momento lembrado que a Constituição existe. Qual é a decorrência que a gente deve tirar desse raciocínio? O de que nós não devemos fazer nada? Que a gente deve segurar a respiração e esperar as coisas melhorarem mais um pouco? Ou de que a gente deve aproveitar essa vitória parcial para aumentar a pressão e a mobilização em defesa dos direitos do povo? A nossa conclusão é essa segunda. A presença de Lula livre amplia a potência, a capacidade de convocatória da esquerda e dá ânimo para as camadas populares. E é preciso utilizar essa capacidade de convocatória e esse ânimo para ir para cima desse governo antipopular, antinacional, antidemocrático, antidesenvolvimento, que, mediante uma tríplice fraude, ocupa o Palácio do Planalto. Valeu, Walter, Daniel, obrigado. Agora, Jonatas, o Walter comentou sobre a libertação do Lula. E como a gente acompanhou, depois de 580 dias, o presidente Lula foi finalmente colocado em liberdade depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas convenhamos, né? Ninguém estava botando muita fé que o Supremo ia dar essa decisão, ou se desse, que ia permitir que ela atingisse beneficiando o presidente Lula. Para todo mundo que acompanhou a votação, até a última manifestação do Dias Toffoli, estava todo mundo cheio de dedos. De toda forma, a decisão veio e o Lula está livre. Que consequências e que entendimentos, Moretti, na tua opinião, a gente pode tirar desse fato e o que a gente pode esperar a partir de agora, em especial pelas derrotas que têm sido impostas ao lavajatismo? Olá, camarada Patrick, olá Walter, olá Daniel, olá demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, em meio a este turbilhão de acontecimentos na América Latina, aqui no Brasil, finalmente podemos afirmar que tivemos uma pequena vitória no Supremo Tribunal Federal. E se concretiza mais uma, e talvez até agora a maior derrota do lavajatismo. Prevaleceu a Constituição, prevaleceu a garantia básica que qualquer liberal burguês digno do nome também deveria defender, que é da presunção de inocência. Como dito em outros programas aqui do nosso podcast, apesar de juridicamente um pouco mais esdrúxula, eu estava apostando que os ministros do Supremo fariam uma espécie de freio de arrumação entre eles e prevaleceria uma interpretação mediada, do tipo que poderia ter execução de pena após a decisão do STJ. De todo modo, a divisão entre as elites, em especial entre os ministros do Supremo, se acentuaram, como o Walter mencionou, e acabou prevalecendo a posição dos garantistas por uma maioria apertada de 6-5. No dia seguinte, a decisão do STF, uma nova vitória, o Lula foi liberto pelo juiz lá de Curitiba. Essa é a segunda derrota que o STF dá ao lavajatismo neste semestre. A outra, já comentada em outros programas, diz respeito à necessidade do réu delatado ter o direito, em nome da ampla defesa do contraditório, de falar depois do réu que também é delator e, de certa forma, acusador. Ainda sobre este julgamento do STF da semana passada, importante pontuar politicamente a tentativa completamente fracassada dos bolsonaristas de fazerem mobilizações de rua contra o STF. Os setores bolsonaristas ainda estão ensaiando propostas de alteração da Constituição para tentar permitir a prisão em segunda instância. Todas as medidas apresentadas, ao meu ver, são inconstitucionais e não têm tido muito apoio na Câmara, nem mesmo do Centrão e do Rodrigo Maia. Mas é importante ficarmos atentos. Quanto ao que importa aqui para nós, que é a situação do companheiro Lula, ele está livre
materialmente e formalmente inocente, mas ainda pesa sobre ele duas condenações, a do sítio do Atibaia e a do triplex. E mais do que isto, ainda não recuperou seus direitos políticos em face da famigerada lei do ficha limpa. Quanto ao processo do triplex, o companheiro Lula foi condenado em primeira instância através de sentença do Moro. Na segunda instância, no TRF4, foi mantida a sentença. No STJ, também foi mantida a sentença, porém com redução de pena. Dessa decisão do STJ, a defesa do Lula apresentou um recurso interno, conhecido como embargo de declaração, que visa atacar eventuais contradições, erros e omissões no julgamento. Julgado isso, o mérito vai possivelmente para o Supremo Tribunal Federal. Mas o que no momento mais interessa neste processo do triplex é o habeas corpus que está no STF. Na verdade, são dois habeas corpus, em que a defesa do Lula alega, no primeiro, a parcialidade do juiz Moro, e no outro, que está mais atrasado, onde é alegada a parcialidade dos procuradores da Lava Jato. O processo da parcialidade do Moro está com o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista e já disse que pretende liberar para julgamento este ano, e também já deu a entender que o seu voto será por considerar o juiz Moro parcial. O habeas corpus será julgado pela segunda turma, que é presidida pela ministra Carmen Lúcia. Portanto, caberá a ela, que já manobrou pautas em outros momentos, colocar em julgamento esse habeas corpus. Se o STF entender, como para mim é óbvio, que o Moro foi parcial no processo do Lula, há algumas divergências, mas o entendimento majoritário é que o processo retorna para a fase de denúncia. Se isto ocorrer, Lula ainda estará condenado no processo do sítio, todavia recuperará os direitos políticos, uma vez que a condenação, até o presente momento, foi só em primeira instância. Já quanto ao processo do sítio de Atibaia, Lula foi condenado em primeira instância pela juíza Gabriela Hart. Essa juíza é do copia e cola, que na semana passada teve uma de suas sentenças vergonhosamente anulada pelo TRF4. O recurso deste processo está com julgamento marcado para a semana que vem, dia 27 de novembro. Os desembargadores ali do TRF4, antes de adentrarem ao mérito do recurso, julgará uma preliminar, que é justamente aquela questão que o STF já decidiu e eu acabei de comentar. Ou seja, o Lula deveria ter o direito ou não de falar depois do réu, que também é delator. Tem outros pedidos também, inclusive de anulação de todo o processo. Mas se o TRF4 ao menos aplicar o entendimento do Supremo, que é o provável, o processo do sítio também retorna para a primeira instância, agora nas fases de alegações finais, que é a fase ali imediatamente anterior à sentença. Quanto a este processo, os procuradores da Lava Jato, no mês passado, como forma de ganhar tempo, também já havia pedido a anulação da sentença e o retorno dos autos para as alegações finais. Portanto, observem que a situação jurídica do companheiro Lula ainda está completamente aberta. Pode entrar em uma espiral de vitórias, podendo inclusive ter os dois processos retornando para a primeira instância, recuperando assim os seus direitos políticos, mas na escala de exceção e destruição do Estado Democrático de Direito a qual estamos submetidos, o lavajatismo pode recuperar suas forças. Alguns dos outros processos podem ter um andamento mais rápido e tudo degringolar. Como estamos dizendo há muito tempo, o que vai determinar os caminhos destes processos judiciais é a política, nossa capacidade de mobilização e de pressão popular. Claro, com o companheiro Lula solto e disposto ao enfrentamento, estamos em uma situação infinitamente melhor do que meses atrás. Mas fica a reflexão: qual Lula saiu da cadeia? O conciliador ou o líder capaz de mobilizar massas para o enfrentamento e polarização? E mais, qual Partido dos Trabalhadores sairá do seu 7º Congresso? O da conciliação de classes e da moderação, como defende a tendência que elegeu a maioria dos delegados, ou um Partido dos Trabalhadores disposto a recuperar a maioria na classe trabalhadora e formular uma nova estratégia? Valeu, Moretti, obrigado. E, companheirada, a gente escuta agora um comentário da companheira Rayane Andrade, professora de Direito da Universidade Estadual de Goiás, sobre o Dia da Consciência Negra, que acontece amanhã, dia 20 de novembro.
Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui a convite do Patrick para falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Bom, esse debate, né, sobre o Dia da Consciência Negra sempre desperta aquelas duas grandes mobilizações dentro da internet. Aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que sempre ressuscitam o velho vídeo, né, do Morgan Freeman falando sobre a consciência humana e não sobre a consciência negra, e outras pessoas que ficam falando mal do vídeo do Morgan Freeman. Bom, eu não estou em nenhum desses grupos, ainda bem, porque eu faço parte da articulação de esquerda. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa data, e especialmente em uma semana onde o caso do assassinato da menina Ágata finalmente tem no seu inquérito a resposta daquilo que nós, que não somos procuradores da Lava Jato, tínhamos convicções e agora temos provas, né? A Ágata foi assassinada por uma bala vinda de armamento de uso exclusivo da Polícia Militar. Assim como o assassinato da nossa companheira Marielle Franco cada vez mais aponta para a sua participação com a família, né, dos Bolsonaro. Bom, então a gente chega em 2019 para debater sobre o Dia da Consciência Negra, quando os índices de desemprego atingem mais de 13% da nossa população, e dessas a maior parte de mulheres, e dessas a maior parte de mulheres negras. A gente chega em 2019 para debater sobre a consciência negra a partir de um fervor sobre o pacote anticrime, que vai cada vez mais piorar a situação do povo preto, especialmente no que concerne à questão da criminalização, né, do direito penal do inimigo, do direito penal racista. Bom, motivos para que a gente reavive o que Steven Biko idealizou como consciência negra, né, lá no processo da África do Sul, e essa consciência que não é uma consciência individual, diga-se de passagem, a consciência negra ela só é atingível a partir da coletividade, seria a grande ferramenta para a transformação daquele país e, obviamente, para o nosso, que sempre foi, teve uma maioria de sua população não branca, né? Então, debater sobre racismo, debater sobre a consciência negra, hoje, nunca foi tão necessário. Então, é importante que a gente reflita sobre esse dia e consiga convencer, né, as pessoas que estão nas nossas redes, nos nossos convívios, sejam eles virtuais ou não, que não se trata apenas de mais uma data oficial do calendário, mas se trata, em verdade, de um grande pedido de libertação, de emancipação pela vida. Debater consciência negra é debater vida, né? São essas pessoas, somos nós que continuamos a ser os corpos mais atingidos pelo Estado. Para usar os termos da Ana Flausina, né, uma importante pensadora negra brasileira, são os corpos que caem. Esses corpos têm interesse, esses corpos têm cor, esses corpos têm classe social. Então, para a gente pensar sobre consciência negra, né, juntando o espírito do Steven Biko, em uma perspectiva no Brasil que hoje vê a liberdade de Lula, é também refletir sobre a liberdade, né, de tantos outros que estão encarcerados, né, ainda hoje, simplesmente por uma questão de racismo estrutural, né? A gente atravessa esse debate com muita centralidade. Já diria o Rapa, né, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Então, é muito importante que a gente centralize e concentre nossos esforços nessa data para entender que o debate sobre a consciência negra, o debate sobre a centralidade da questão racial, não pode ser tratado apenas como uma questão para quem se reconhece ou para quem se autodeclara negro, né? Angela Davis já dizia que é importante que numa sociedade racista, além de repudiar o racismo, que a gente atue contra ele, que a gente seja antirracista. Então, eu convido os nossos ouvintes do podcast para se perguntarem quem vocês leram sobre a questão racial, o que a gente conhece sobre isso,
Se você não se reconhece como preto, como preta, está disposto e disposta a abrir mão dos seus privilégios, né, para refletir sobre isso? Bom, é isso. Tamo junto. Viva Marielle Franco. Rai, companheira. Valeu. E, pessoal, quando a gente estava fechando aqui a edição do podcast, nós tomamos conhecimento de que aconteceu na Câmara dos Deputados um ato de violência por parte do deputado Coronel Tadeu. Ele quebrou uma placa, na verdade, uma obra que estava exposta justamente em homenagem ao Dia e à Semana da Consciência Negra. Ele destruiu uma charge do chargista e cartunista Latuf, que expressava o genocídio da juventude negra. E, bom, isso acontece justamente no dia em que, como o Rai comentou, nós tomamos conhecimento daquilo que já era imaginado e sabido por muita gente, né? A morte da criança Ágata aconteceu por meio de um tiro de fuzil disparado por um policial militar no Rio de Janeiro. Essa agressão, esse ato de violência é mais um exemplo de como as situações limites estão sendo ultrapassadas e, portanto, como que a resistência tem que também crescer. Por isso, a gente volta a ratificar Marielle presente, Lula liberto e a classe trabalhadora no poder. Abaixo os fascistas. Saudações petistas e revolucionárias.